meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Esse aqui é o Rapadoc, o seu podcast de medicina com um gostinho de Nordeste. Meu nome é Icra Manuel, eu sou de Oeiras, Piauí, e eu estudo medicina na Universidade Estadual do Piauí. Deixa eu me apresentar, meu nome é Jones, eu sou de Curitiba e estou aqui também estudando medicina na Universidade Estadual do Piauí. E a convite aqui do meu amigo Ícaro, estou participando aí do podcast com vocês. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Helena, eu sou de Pernambuco. Também sou estudante da Universidade Estadual do Piauí, colega dos dois, e estou participando desse projeto incrível que é o Rapadoc. Então, galera, eu fiz o convite para os dois, né? Visando a gente trazer um pouquinho da medicina, né, do nosso curso, do nosso dia a dia, para vocês, né, tentar divulgar os nossos conhecimentos, porque eu sei também que antes da gente entrar na universidade, a gente ralou muito, né, passou por muito perrengue, e assim como tem esse público, o público que faz medicina, então trazer essa vivência, trazer a vivência também para os familiares, para os amigos, que eu acho uma coisa bem interessante, né? A gente também comentar um pouco sobre saúde, comentar um pouco sobre temas importantes que estão relacionados à sociedade. Então, primeiramente, né, por que o nome Rapadoc, né? Rapa vem de rapadura, aqui no Nordeste é um produto que a gente consome muito, né? Esse aqui foi o que minha mãe mandou lá de Oeiras. Aqui é gourmet, viu? Tem amendoim nela aqui. E o Doc... Vou provar isso daí. Pois é. Esse é bom mesmo. E o Doc, né, de doctor, de doutor, e essa união, né, traz a fortificação dessas duas áreas, né, a medicina e o ser nordestino. É uma coisa que eu acho que é muito importante, né, a gente está trazendo para acabar com coisas como xenofobia, também mostrar a nossa cultura, mostrar os nossos conhecimentos, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir para a sociedade, né. Muito bom, né? Ainda mais que tanto eu, quanto o Ícaro, quanto a Helena, a gente vem de fora, não é daqui de Teresina, onde a gente estuda. E é uma das coisas aí que a gente quer tratar também, como que é não só a entrada no curso, como que é todos os desafios de você sair de casa, vir para outro lugar, né, que não conhece, né, desconhecido. Então a nossa proposta aí está voltada para isso. Vai começar então se apresentando aí, falando como é que você chegou até aqui, qual foi a tua caminhada para chegar até a medicina? Vamos lá, né? A caminhada para chegar até aqui a medicina, né, foi uma labuta muito grande, né? Inicialmente, sempre a gente começa por onde a gente teve aquele incentivo inicial, né, para querer a medicina. Muita gente, eu acredito assim que algumas pessoas falam que não tem assim um real motivo, mas acredito que lá no fundo cada um tem o seu motivo pessoal. O meu motivo pessoal tem muito a ver com a minha família, né? Visto que alguns sofrem de algumas doenças, passam por várias coisas que envolvem a saúde. E uma dessas pessoas foi o meu avô, né? O Manuel Amará. Ele me incentivou, quando ele teve uma doença chamada herpes zoster ou cobreiro, né? Popularmente conhecido, me incentivou aquele momento de sofrimento dele, ver que eu não podia ajudar naquele momento, né, mas que futuramente, a partir dos meus estudos, lá, com esse incentivo, eu consegui chegar até aqui, né. Foi apenas um ano depois do ensino médio, né, eu tentei, depois do ensino médio, eu sou aluno de escola pública, fiz meu ensino em 3 escolas lá em Oeiras, eu tentei o Enem, né, no terceiro ano, não consegui, mas não desisti, né? Não tentei outro curso, falei, não, vou parar, vou estudar, vou parar, refletir um pouco, porque eu acho importante, né, Joana e Helena? Ter essa visão focada, porque saber onde a gente quer chegar, onde a gente quer estar, que a UESP estava num dos meus objetivos, graças a Deus consegui, eu acho importante, né? E esse incentivo inicial, essa preparação árdua, que foi vir, eu já tive contato com a capital, né? Eu vim para a capital em 2020, passei 3 meses aqui no cursinho presencial por conta da pandemia, fui para o interior, né? E aí, por conta disso, eu acho assim que, na minha opinião, foi uma coisa que permitiu com que eu passasse medicina, porque eu tenho 20 anos, eu acho que é uma idade que o pessoal,
dá pra fazer medicina com 20 anos. Por exemplo, o João já tem 35 anos, né, João? Desculpa aí. Eu entrei um pouquinho mais velho, eu sou formado em educação física primeiro, e antes eu também tenho uma formação técnica, tecnológica de mecânica industrial. Então eu já tive experiências profissionais anteriores que contribuíram para que eu chegasse até aqui. Se com a tua idade, por exemplo, com a idade da Helena, que tem 22, né? 22. Eu tivesse tentado medicina, provavelmente eu não ia conseguir, porque eu não teria nem como me mudar de cidade, não teria condição financeira, não teria como pagar um cursinho com uma estrutura boa para poder estudar, para me dedicar realmente a fazer o Enem, fazer o vestibular. Ia ser muito complicado, ia ser, para não dizer que é impossível, ia ser muito complicado. Então eu trabalhei anos como professor para ter uma estabilidade financeira que me permitisse em determinado momento realizar o meu sonho. E isso aconteceu mais ou menos porque na minha profissão como professor eu estava trabalhando muitas horas por dia. Eu trabalhava 6 horas numa academia de manhã, 6 horas numa academia de noite, né? Entrava às 6 da manhã na academia, saía meio-dia, aí ficava com um tempo livre de tarde para fazer um personal ou outro, e depois entrava às 6 da noite e saía à meia-noite da outra academia. Eu dormia 5 horas por dia, e numa academia de manhã eu ganhava R$ 1.700 e na de noite eu ganhava R$ 1.500. Então eu trabalhava mais de 12 horas por dia, contando os personagens que eu fazia, e não dava um rendimento muito bom. Só que ficava o dia inteiro em pé, mostrando exercício para as pessoas, e às vezes dando alguma aula de dança, dando alguma aula de treinamento funcional. Meu joelho já estava desgastado, minha lombar já estava desgastada, e veio aquele papo de reforma da Previdência, e eu não tinha nenhum ano de registro em carteira. Tinha um ano de registro em carteira de um estágio que eu fiz com 16 anos. E aí eu pensei, se o pessoal já vai se aposentar com 35, 40 anos de trabalho, e eu não tenho nenhum ano, eu estou com 30 anos de idade, na época eu tinha 30, em 2017, provavelmente eu não vou me aposentar tão cedo, mesmo que eu começasse a trabalhar agora, registrado, até o resto da minha vida. Então eu precisaria de uma profissão nova que me permitisse trabalhar até um pouco mais sem tanto esforço físico, porque professor de educação física usa muito corpo para trabalhar, e eu já não estava mais aguentando com 30 anos de idade o joelho e a lombar. Imagina quando eu tivesse 50, 60. Eu ia passar necessidade, eu não ia ter uma profissão para ter. Então eu decidi, eu gosto dessa área da saúde, eu gosto dessa área do esporte, eu preciso ir para uma área que me permita continuar na mesma profissão. Eu quero continuar fazendo isso. Então eu tinha pensado a princípio em fazer nutrição ou fisioterapia. Mas aí eu percebi que eu não ia ganhar muito mais e eu ia ter que reconstruir tudo de novo, a caminhada, clientes, ia ser muito complicado. E eu falei, medicina é uma área que eu sei que a pessoa consegue trabalhar até uma idade mais avançada, eu vou conseguir trabalhar com a saúde também, e eu talvez tenha uma remuneração melhor, que me permita, de repente, fazer um pé de meia aí, que eu consiga, pelo menos, ter uma condição boa quando eu chegar na minha velhice. Aí eu iniciei no cursinho pré-vestibular em 2017, teve outras coisas que me influenciaram. A última academia que eu trabalhei antes de me matricular no cursinho e decidir eu vou fazer medicina, ela ficava ao lado de uma faculdade de medicina, da Faculdade Evangélica Mackenzie, lá em Curitiba. E o pessoal da atlética dessa faculdade treinava na minha academia, então eu era professor desse pessoal. Eu montava o treino para eles e eu comentei com alguns que eu também queria fazer medicina, como é que você conseguiu entrar no curso, o que você fez para entrar? Então era uma dúvida que eu tinha. Como que eles fizeram para entrar no curso, quanto tempo eles estudaram para passar, se era difícil, se tinha muita concorrência, como que eles faziam para se manter. E lá na época a mensalidade era R$ 4.900, veja que deu uma inflacionada, isso foi em 2017. Deu agora quase o dobro, né? Aqui em Teresina deve estar perto dos 10 mil, né? Na época era 4.900 lá em Curitiba. E eles começaram a me dar dicas, falaram, cara, eu só estudava. Tive que parar de trabalhar, tive que parar de festa, alguns terminaram o namoro, outros deram uma reduzida na vida social. Mas todo mundo, sem exceção, me incentivou. Não teve um que falou, cara, muito difícil, acho que você está muito velho. Todo mundo falava, não,
bora lá, cara, você tem que tentar mesmo. E era uma coisa que eu tinha comigo, 30 anos de idade, né? Você tem 20, ela tem 22, eu tinha 30. Mas não tinha ninguém que falasse que era muita idade. Tinha um rapaz também dessa faculdade que ele tinha 40 anos de idade e ele era nutricionista. Então depois de uma carreira já toda consolidada, ele iniciou uma nova faculdade, próximo dos 40. Na época ele tinha 40, mas quando ele iniciou ele tinha um pouco menos. Então, pô, se ele conseguiu e tantas pessoas estão me incentivando, eu vou tentar também. Naquele mesmo ano, ainda trabalhando nessa academia, eu me inscrevi no Enem. E foi o pontapé inicial, porque esse pessoal dessa atlética da universidade começou a me incentivar. Então, aí se algum dia eu estiver escutando aí o pessoal do Hooligans, da Mackenzie, muito obrigado. E vocês me ajudaram a chegar até aqui onde eu tô. Minha jornada como vestibulanda, ela também começou em 2017, quando eu estava no último ano do ensino médio. Eu também sou filha de escola pública e do interior de Pernambuco. Eu não tinha a UESP como minha primeira opção e eu vim só passar no vestibular para medicina só depois de 4 Enems. Então foram 4 tentativas. Eu também, Enem nunca foi a minha opção. A UESP é mais ou menos assim. Depois de alguns anos tentando o vestibular, o meu foco sempre foi na UFPR, né? Na Universidade Federal do Paraná. E nas que tinham na região, né? A Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São Paulo seria um sonho, né? Passar a USP, Unicamp, mas eu confesso que eu não me sentia preparado para passar nessas universidades. Muito embora toda vez que eu fizesse a prova, eu fosse muito bem. Eu sempre ia muito bem e eu sentia que, pô, mais um pouquinho de estudo eu conseguiria passar naquelas. Mas assim, minha família de Curitiba queria que eu ficasse lá. Eu fazia o Enem pensando numa nota para tentar entrar na UFPR. Eu não fazia o Enem pensando em sair do estado. E aqui tem a UEMA, né? Que a gente costuma fazer, porque assim, aqui pra UFP e UESP a gente não tem mais prova, né? Pra Vestibular interno. Teu objetivo era a UESP? Cara, Era morar em Teresina mesmo? Meu objetivo era sempre aqui no Piauí, né? Se desse aqui era no Piauí, ou ONCIS ou para aí, como a gente não tem vestibular, eu já tentei o UEMA também. Lá tem, né? A gente tem um vestibular interno que a gente chama de SSA, é um vestibular seriado da Estadual do Pernambuco. Ele é um dos mais renomados e a gente começa fazendo ele no primeiro ano do ensino médio e vai até o fim. E era a sua cidade mesmo, é Petrolina, né? Petrolina, mas antes, quando eu comecei a fazer o Enem, eu fiz todo o meu ensino médio numa cidade do interior chamada Arco Verde. E Arco Verde tem um polo da UPE. Só que é o polo que tem 2 cursos, o curso de Direito e o curso de Odontologia. Exatamente. Ambos, assim, são cursos maravilhosos, tem uma pontuação altíssima no MEC, mas não era o meu objetivo. Então, assim, medicina, ela sempre foi um sonho. Sempre foi medicina um sonho? Foi, desde quando era pequena, quando os professores perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu respondia medicina. E ao passar do tempo, crescendo, amadurecendo, essa foi uma vontade que também amadureceu. Fui conhecendo a realidade, tanto os bônus de fazer medicina, de me formar médica, também como os ônus. Então, a minha primeira prova do Enem foi em 2017, quando eu estava no último ano do ensino médio, e não passei. Foi um choque, porque eu tinha minhas expectativas, os professores também depositavam expectativas em mim e infelizmente não deu certo. E dali foram 4 Enems para eu conseguir finalmente a minha tão sonhada aprovação. Foi para a UESP, não era a minha primeira opção. Eu não conhecia realmente a UESP. Eu fui passar a conhecer e a amar o curso, amar a comunidade acadêmica quando eu ingressei mesmo. Comecei a vivenciar a medicina, vivenciar o curso. E assim, hoje eu não me arrependo da minha escolha. Eu estou no local certo. O curso, ele tem sim seus desafios, como qualquer outro canto, como qualquer outro curso, tanto da área de saúde quanto fora. Mas a medicina realmente é um lugar que eu me sinto realizada. Está cursando e... Olha, eu realmente
tem algumas ressalvas com o curso em si. E muitos outros benefícios de estar na UESP. É uma coisa que a gente ainda vai falar muito aqui. Sim. É sobre, vai ter um episódio até exclusivo sobre isso, né? Possibilidade de estágio. Estágio na UESP, realmente, ele abre portas em muitos hospitais desde o primeiro ano, que é uma coisa assim que, se eu estivesse lá no Paraná, ia ser uma guerra de foice para conseguir um estágio, para conseguir ir no centro cirúrgico. Eu vejo colegas meus que até hoje foram 2, 3 vezes, assim, e não era para participar da cirurgia, assim, para poder... Aqui a gente vai para realmente aprender desde o começo. Os médicos do centro cirúrgico ali no Hospital Getúlio Vargas, né? Quem não conhece, é o hospital estadual aqui de Teresina, é um hospital do estado, e ele é um hospital escola. E ele é um hospital escola exclusivo da UESP. O que isso acarreta pra gente? As turmas nossas são de 25 pessoas, então tem o quê? Não chega a ter 300 alunos no nosso curso inteiro. Isso é muita turma única de algumas universidades. A UFMG, por exemplo, aprova 300 pessoas por Enem. Então a gente tem no curso inteiro, de todas as turmas, do primeiro ao sexto ano, o mesmo tanto de gente que entra no Enem na Universidade Federal de Minas Gerais, por exemplo. Então, isso é muito bom, porque a gente tem um estado, é um hospital enorme, para turmas pequenas. Então, quando você vai fazer estágio nesse hospital, você tem vários professores, vários médicos que trabalham no hospital, que também eu posso chamar de professor, já que o hospital é escola, então tem vários professores ali, realmente para poder ensinar você. Então, já entrou numa cirurgia? Não. Então vem cá, vem participar junto aqui, eu vou te ensinar. E eles ensinam, enquanto eles estão fazendo o trabalho deles, né, obviamente eles vão falando pra gente o que eles estão fazendo e vão ensinando. Eu sei que isso não aconteceria em outro estado, não aconteceria. Então, mesmo com algumas ressalvas de recurso, eu percebo que a nossa oportunidade aqui está sendo muito boa. Exatamente. Eu tenho amigos também na área de medicina de outros cursos, de outras faculdades, de outros estágios, não estados. E eles só conseguiram entrar, tiveram esse contato com o centro cirúrgico quando chegaram no ciclo clínico. Então, a gente, todos nós três ainda somos do ciclo básico, e tá tendo essa vivência é uma coisa única que a gente aproveita muito bem. E assim, eu acho que, como a gente, por exemplo, na minha turma, né, na minha turma e da Helena, a gente estuda junto, ela ainda vem de longe, né? A pessoa que, assim, que a gente pode falar que é mais de longe, né? A turma do Jones tem muita gente do sul, né? Consideravelmente, né? Eu venho do interior do estado, né? E assim, a gente vem com essa missão, né? Quem vem de fora tem mais essa missão de dar conta de muitas outras coisas, né? Que eu acho que assim, se a gente tivesse, por exemplo, vamos dizer assim, só que estudar, né? Ali está ali na vivência do ciclo básico, que a gente precisa dessa base, né? Fortalecer essa base. Mas às vezes acaba, se tivesse só isso, não tivesse os estágios, não tivesse o network que a gente faz, às vezes a gente poderia até tentar assim, ficar um pouco desmotivado, né? É uma coisa que dá combustão pra gente, né? Porque a gente dá conta de casa, dá conta de comida, de lavar roupa, limpar a casa. Então são coisas do dia a dia que eu diria que nos faz mais fortes, né? Porque são coisas que a gente enfrenta que não só nos formam bons médicos, mas bons cidadãos, né? Coisas que também nos trazem importância, assim, vamos dizer assim, pra gente mesmo. Cara, a gente tá aqui, né? Tá batalhando, mas tá conseguindo. Então é uma coisa que mais pra frente vai fazer uma diferença pra mim, entendeu? E é uma coisa também que, por exemplo, tá no centro cirúrgico, que não os meninos estavam falando aqui, é uma coisa que traz orgulho para minha família, né? É uma coisa que traz muita felicidade, porque, por exemplo, aqui tem até a foto que eu tirei no centro cirúrgico, eu coloco na tela de bloqueio do meu telefone para me lembrar daquele momento, né? Foi a primeira vez que eu entrei numa cirurgia, propriamente dita, assim, no campo, né, de cirurgia. Então, agradeço até a equipe da HGV que me ajudou nesse processo, né? E é uma coisa que às vezes, por exemplo, não é que é mais fácil para quem mora aqui, tem família, mas que, por exemplo, quando a gente tem que se virar com provas, essas coisas, a gente acaba ficando um pouco acarretado. Mas a UESP, ela traz essa questão de que, como as turmas são
pequenos, a gente acaba se ajudando muito, né, Nana? Exatamente. Quando a gente se muda, faz digamos assim, essa migração, a gente acaba deixando em nossa casa, nossos estados, toda a nossa base, tanto o apoio familiar quanto o apoio de amigos. Então, assim, a gente chega aqui, tudo é novo, não conhecemos a cidade, muitos de nós não temos essa rotina de gerenciar uma casa, porque lá em casa é minha mãe e meus pais para comandar tudo lá. Aqui sou eu, e como eu divido meu apartamento, também é minha colega de apartamento. Então a gente aqui, ninguém morou sozinho antes, estamos desbravando esse mundo. Realmente, apesar de ser mais velho, eu nunca tinha morado sozinho antes. Foi um desafio. Então, assim, pra mim e pra Helena, não foi a primeira opção a UESP. A gente veio parar meio que de paraquedas. Eu vou explicar depois como é que foi essa história certinho, como que eu conheci a UESP. Mas foi por uma colega de cursinho. Mas a tua não era a primeira opção, que era a UFP, qual que era a tua primeira opção? A minha primeira opção, não vou negar, porque assim, a da maioria, né, daqui do Piauí pelo menos, eu acho que eu nunca vi ninguém dizendo assim, eu quero fazer medicina na UESP, direto, né? Às vezes a UESP é a primeira opção, não é a primeira opção, é a segunda opção, né, das pessoas que fazem vestibular aqui no estado. Na minha sala tem duas pessoas que passaram na UFP e estão lá, né? Estão lá, né? Então, o Celso e o João. Isso, porque a gente, tipo assim, às vezes a gente acaba perdendo colegas ao longo do curso, né? O pessoal, às vezes fazendo nem por fora, às vezes no mesmo ano que passa no primeiro ano. Um abraço, André Isaac. O André Isaac nos deixou, rapaz, foi pra UF. Abandonou a gente. Mas a Mariana abandonou também a nossa turma logo no comecinho. Ela passou comigo e abandonou porque ela passou na UFP também. Mas são escolhas da vida, né? E eu não me arrependo de estar fazendo na UESP, né? Eu passei também no segundo SISU, mas eu falei, não, eu tô aqui, tô adaptado, se eu for pra lá vou ter que repetir um período de novo. A gente já sabe que a minha opção e a da Helena não era a UESP de princípio. Mas a tua era a UESP ou era a UFP? Qual que era a tua primeira opção? Cara, assim, quando a gente começa, né, a pensar, não, vou fazer medicina aqui no Piauí, a gente começa a pensar em termos universitários, né? A UFP e a UESP, que tem acesso direto pelo Enem, e a gente pensa também na UEMA, que muita gente faz, é um vestibular muito concorrido, mas a minha prioridade pelo Enem era a UFP, era a Universidade Federal. Mas eu não consegui passar de primeira para a UFP, né? Porque justamente no meu ano, minha nota daria para entrar se não fosse o aumento que teve, né? Aumentou quase 50 pontos. Eu falei, meu Deus, só na minha vez, que era uma pessoa. Isso. Aí tudo bem. Aí o que acontece? Aí eu coloquei a UESP, engraçado que eu coloquei a UESP, eu fiz o seguinte, não deixei a UFP dizer, você não foi selecionado. Eu coloquei a opção da primeira opção, que era a minha segunda, da UESP, na primeira posição. E eu consegui passar, tava lá a mensagem, você foi selecionado para chamada regular. E eu não me arrependo dessa troca para a primeira opção, porque no momento que entrei no curso, que tive esse contato inicial, eu vi que era a melhor escolha que eu tinha feito até então, porque como lá são 40 alunos, lá a gente não tem o contato, assim, pelo menos pelo que eu sei, né, do pessoal da UFSC, não tem contato direto no primeiro período, no segundo período, com o centro cirúrgico, que eles têm o HU, né, a gente tem o HGV, como hospital escola. E aí, tendo em vista essa questão, eu preferi, né, que nossos professores também são muito bons, né, em relação a o que é apresentado no ciclo básico, o que a gente tem que fazer, porque muitos também dão muitas dicas de como é que a gente pode fazer, proceder em algumas coisas. Por exemplo, outra coisa que me motivou muito também foi a questão que a gente tem a Semana do Calouro, né? A Semana do Calouro apresenta muita coisa pra gente, que a gente pode fazer, a gente acaba ficando um pouco atordoado, né? Sim. Porque muita coisa a gente pensa, meu Deus, vou ter que fazer de agora logo. Não posso perder tempo. Esse é um gatilho pra mim, vocês pegaram num ponto sensível. Porque eu não tive essa Semana do Calor, porque eu entrei na 5ª chamada. Então só pra retomar um pouco dessa caminhada de como eu fiz pra passar,
Isso é importante para chegar no raciocínio ali, porque que é um gatilho para mim essa semana do calor aí. Eu não entrei na quinta chamada, porque eu já estava meio desesperançado, assim, eu não tinha mais esperança de passar na minha região, no Paraná. As notas estavam muito altas e eu vi que eu vinha num platô. Então eu fiz o Enem em 2017, eu fiz o Enem em 2018, eu fiz o Enem em 2019, mas nunca foi meu foco. Eu fiz mais de 50 vestibulares. Eu fazia muitos vestibulares por ano, mas não focados no Enem, vestibulares próprios das universidades da minha região. Então eu ficava viajando, assim, dava setembro, eu começava a viajar pelo estado inteiro, pelos estados vizinhos, para fazer provas. E eu não fazia prova só de universidade pública, porque eu sabia que as pessoas que passavam em universidade particular, elas estavam num nível bom também. Sim. E elas faziam as provas das particulares para se testar, porque elas se testavam com outras pessoas que estavam ali na caminhada. Então eu comecei a fazer vestibular de particular. E eu também não passava. Eu não passava na particular também. E aí eu ficava frustrado, poxa, nem na particular eu consigo passar. Então eu penso assim, e se eu conseguisse alguma bolsa, alguma coisa? Então eu tentava na particular e não passava. Foi no ano de 2019, depois de um ano e meio já feito, eu entrei no pré-vestibular na metade do ano de 2017. Aí eu fiz 3 meses de cursinho, fiz o vestibular e o Enem em 2017, quase passei. De primeira, assim, com 3 meses de estudo, passava em qualquer curso, menos em medicina, no vestibular da UFPR. E no Enem também eu fui muito bem. Isso me fez eu ganhar uma bolsa no meu cursinho, no meu curso pré-vestibular, uma bolsa integral. E foi ela que me permitiu continuar estudando os outros anos, porque como eu quase passei de primeira, o curso investiu em mim e eu consegui manter os meus estudos. No ano seguinte, 2018, eu estudei o ano inteiro, integral, pedi a conta de todos os meus trabalhos, me dediquei integralmente ao estudo. Não deu certo, mas eu me senti assim, eu senti que, poxa, faltou um pouquinho, faltou muito pouco para que eu conseguisse passar. Eu não tinha passado em nenhuma particular ainda, em nenhuma pública, mas eu via que eu estava batendo na trave. Foi só começar o ano de 2019 que nos primeiros vestibulares que eu comecei a fazer, eu comecei a passar. Fiz em um, passei, fiz em outro, passei, particulares, né? E eu estava melhorando, eu estava evoluindo. Quando eu cheguei no Enem, eu senti que aquele ano alguma coisa tinha acontecido. Eu percebi que, poxa, eu acertei muita questão. Eu senti que ali, quando eu saí da prova, tem gente que fala assim, eu não sabia, até eu olhar o resultado eu não tinha certeza. Não foi. Eu já tinha feito muito vestibular, eu já era macaco velho ali, já estava rodado na pista. Eu sabia, quando eu saí da prova do Enem, eu sabia. Eu passei. Não sei onde, mas em algum lugar eu vou passar com essa nota. Cara, acabou que a minha nota foi bem baixa de redação, e o que me salvou é que realmente em natureza eu fui muito bem. Eu acertei 41 questões. Eu tirei uma nota muito alta, e a UESP, ela multiplica por 5 na média ponderada a natureza. E eu também tinha acertado perto de 40 de linguagens, então... Mas esse é o meu ponto fraco, viu? Então agora eu não vou lembrar exatamente, eu tenho que olhar lá o meu resultado do Enem, mas foi perto de 700, e a natureza também foi muito bom, então eu tinha um resultado ali bacana. Na hora que eu fui colocar minha nota, eu estava em 24º de 8 vagas. Tava longe. Tava longe, na chamada. Mas eu deixei lá porque não tinha nada melhor, não tinha nenhuma nota melhor. As outras universidades eu ficava em 50, 60, era horrível. Eu deixei lá o ESP 24, né? Vai que acontece alguma coisa. Não, deu certo, mas isso deu certo. A gente não sabia que ia ter pandemia. Pois é. Aí, só nessa da pandemia, já na primeira lista de chamada que rodou, de 24 eu já caí pra 15. Rapaz, aí... Na outra eu caí pra 11, depois 7, 4, até que na quarta chamada eu já era o primeiro, o próximo. Pessoal, a quarta chamada foi no dia 4 de dezembro de 2020. Sabe quando que foi a quinta chamada? Ela aconteceu no dia 16 de junho de 2021, meses depois. A aula já tinha começado, já fazia mais de um mês.
Eu já tinha perdido a esperança, e pior que eu já tinha comentado pra todo mundo, assim, eu já falava, eu chegava na academia pra trabalhar, o pessoal, ei, Janis, como é que tá o vestibular? Você acha que vai passar em alguma? Deu, não, tem uma lá que agora eu já sou próximo da lista de espera, tá garantido. E aí quando começou as aulas, eu tinha uma vergonha quando a pessoa perguntava, não sei o que aconteceu, vou ter que entrar com algum recurso, porque não chamaram até agora, e eu tava com aquela vergonha de dizer pras pessoas, eu vou ter que começar o cursinho de volta, quando acabar a pandemia. Eu começo no cursinho de volta, tava com vergonha de confessar para as pessoas, não deu boa, gente. Eu também tenho uma história bem curiosa com essa questão da última prova. Eu tava extremamente cansada e já bem abatida como o Jones falou. Foram muitas vezes que bateu na trave, que quase foi, que a lista de chamada quase rodou pro meu número. Então isso aí acaba desgastando. Então eu cheguei pra fazer a prova, foi a prova mais tranquila que eu fiz, porque eu realmente estava cansada. E isso foi o ponto-chave, porque assim, nas outras a ansiedade estava mil. Nessa foi ótima, abri o caderno do primeiro dia. Eu achei o tema da redação maravilhoso, consegui fazer no tempo, sim. Mas assim, como eu tava cansada, eu terminei e disse, de novo não foi meu ano. E voltei pra casa cabisbaixa, e minha mãe, como já me conhece muito bem, ela confisca a minha prova. Porque ela sabe que se eu for corrigir naquele dia, eu vou ficar desestabilizada, a ansiedade gritando, e talvez isso me afete meu desempenho no segundo dia. E foi assim, a melhor decisão que ela fez, tá? Eu agradeço muito isso a ela. Aí de novo, segundo dia. Ela tomou ou ela falou pra ti o resultado? Não, ela tomou a prova. Tomou, escondeu, muito obrigada. Segundo dia a mesma coisa, exatas. Amo biologia. Sou péssima em física, tentei melhorar pra caramba, mas não consegui. Química, a parte biológica da química também muito boa. Matemática é o básico, mas deu. Mas a sensação era de que realmente não era o meu ano, foi até diferente a sensação. Eu não tinha a sensação quando você ia falar o contrário, eu falei, não, agora vai. É que o problema é que eu sou ruim de redação. Eita. Então, se você for pegar as minhas notas, as notas boas, legal e tal. Mas a redação pesa. Cara, mas aí, tipo assim, eu tive a mesma sensação que eu ia conseguir, né? Só que foi, assim, meio que um misto de vocês dois, né? Sim. Se alguém pegasse minha prova, eu vou confiscar a sua prova pra você ficar tranquilo pro segundo dia. Eu já vou lá e folheio, porque se alguém tomar, eu vou lá e roubo de novo na minha prova. Aí eu vi que no primeiro dia, né, eu tinha antes, né, que nem, assim, você foi perguntar para algumas pessoas, como é que você fez para passar, então saber dos outros que passaram, como foi que eles fizeram, já é uma coisa muito importante, né? Eu sabia que, por como eu já tinha conversado com muitas pessoas, eu sabia exatamente qual era o perfil do cara que passa. Eu sabia como que era. E aquilo que você falou é o perfil de muita gente. O cara vai pra prova, já fiz tanto, só dá aqui essa prova, deixa eu fazer aqui. É só mais uma, vai dar errado mesmo. E daí o cara passa desse jeito. Pois é, porque mesmo quando estando cansada, a gente dá o melhor da gente. Mesmo assim, tendo poucas esperanças, a gente Só que quando você tá já desesperançado, desistir nunca pensei. Mas você vai ficando tão batido, você vai ficando tão cansado que aí você não sabe quantas vezes mais você vai ter que fazer aquilo, você já perdeu aquela ansiedade de que, quando eu vou passar, você já fala, eu posso levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, eu não vou desistir mesmo, então só dessa prova aqui. E aí deu certo, porque você faz tranquilo a prova, né? Cara, pode falar. E foi muito bacana essa questão da minha mãe confiscar, porque quando saiu a nota, eu vi uma nota que eu nunca tinha pensado em tirar, de tão cansada que eu já estava. Foi bem elevado do que nos anos anteriores, e quando eu joguei no SISU e eu consegui passar na UESP, foi uma festa. Eu fiquei muito apreensiva e eu só liguei para os meus parentes comunicando, os parentes mais distantes, no dia que eu fiz a minha matrícula. Quando eu vi o verdinho do lado de aprovada, eu comecei a ligar para o pessoal. Mas enquanto isso, eu tava lá comemorando com meus pais e
Até é difícil acreditar que uma coisa que você lutou tanto, que você sonhou tanto, planejou tanto, enfim, tinha chegado. Então, por isso que deu esse delay. Ah, e Na aí eu aceitação. lembrei de um negócio importante para te perguntar. E como é que você descobriu a UESP? História Da engraçada. onde? Porque se você não... o Ícaro é do Piauí, então eu imagino que, por mais que não fosse a primeira opção dele, ele conhecia. Mas você não... Apesar de morar a minha vida toda em Pernambuco, a minha primeira opção é no Federal de Alagoas. Nossa, Porque, exatamente, porque... Era na praia. Oh, queria! A minha família toda é de Alagoas. Pesquisador, né? Isso. Aí, minha família toda é de Alagoas, eu tenho tios em Maceió. Então, assim, eu tinha toda a estrutura pra chegar lá, morar. Minha prima fazer biologia na UFAL, então a gente iria junto, então tava tudo perfeito. E se não fosse a UFAL, ia ser a Federal de Pernambuco. E às vezes acontece esse negócio, né? A gente planeja tanto, aí parece que acontece uma coisa, não, você vai pra cá, ó. Que foi exatamente o que aconteceu. Aí, depois, as outras opções eram ali no meu estado. Quando eu botei pra UFAL e não passei, procurei outras lá, não deu certo. Aqui não deu certo, eu comecei, onde é que eu vou fazer? Porque eu não vou parar aqui. Eu tenho uma nota que tem um potencial Isso aí. muito bom. Então vamos lá, expandir. Bahia, Piauí. E aí foi quando eu descobri a UESP. Eu disse, eu passo aqui. É medicina, é o meu sonho. Então vamos lá, vamos dar uma chance pra essa faculdade. E foi assim que eu botei, saiu o nome aprovada. Fizemos aquela Primeira festa. chamada? Primeira chamada, não, graças Chamada a Deus. também? Ah, vocês são os privilegiados, né? Porque eu sou da quinta chamada. Então, que eu tinha falado por que é um gatilho pra mim. Como eu entrei com quase 1 mês e meio de aula Ah, você não começando lembra. já, Sim, já tá botando como eu vi a aprovação, já tinha passado de 1 mês de aula. Mas eu só comecei a assistir as aulas de fato, já era 1 mês e meio de aula. Então eu não tive semana do calouro, eu não tive apresentação, eu entrei na turma, já estava começando as semanas de prova, então eu entrei e já estava rolando prova, foi uma loucura, trabalhos, então eu dependi muito da ajuda da minha turma para não reprovar. O pessoal fazendo trabalho e colocando meu nome, até agradeço aqui publicamente o Lucas Menezes, ele é o presidente da corrosiva, da atlética do nosso curso. Se não fosse ele fazer os trabalhos e colocar meu nome, eu não estaria aqui. Janine me ajudou a passar em histologia. Um amor, deve ter ajudado vocês também Com muito nessa certeza, disciplina. minha madrinha. A Janine é tua madrinha? É assim, a gente tem apadrinhamento no curso, eu acho que é uma coisa bem... Toda universidade acho que deve ter isso daí do apadrinhamento. Eu não sabia, cara, você nunca tinha me falado. Janine é tua madrinha, pô, Janine é tua madrinha e é minha madrinha, junto com a Denise, que ela me ajudou de um jeito. Eu teria reprovado em histologia se não fosse ela e a Ana teria me ajudado. Teria reprovado nas outras matérias se não fosse o Lucas. Então eu dependi muito da ajuda do pessoal da turma, eles me ajudaram, me acolheram. A Isabelle preparou um roteirinho pra mim, do que eu tinha que estudar quando eu entrasse no curso. Essas pessoas vocês não conhecem, mas se vocês forem acompanhando aqui, provavelmente elas vão vir aqui conversar com a gente em algum momento, então vocês vão conhecer elas. Não se preocupem com esses nomes. São pessoas importantes na nossa extremamente história. incríveis. Só pra não fazer desfeito, né? Que a Janine é a minha... É porque, assim, foi mais ou menos que... Ninguém tinha escolhido a Janine, né? Aí era uma figurinha do WhatsApp, né? Sim. Aí eu... Ei, Janine, pois é que eu tô sem aqui, porque o meu padrinho sumiu, né? Aí eu fui atrás de uma pessoa. Aí eu tô sem padrinho, que a Janine me acolheu. E a Ana também, porque eu não disse o nome da Ana, mas a Ana também é minha madrinha. E esse sistema de apadrinhamento, ele é perfeito, perfeito. O Vitor, que é o meu padrinho, maravilhoso também, que nem o do pessoal aqui, ele ajudou bastante nesse período de adaptação, no primeiro período. Lidar com os professores, com as matérias, que é tudo novidade pra gente, é tudo novidade. E eles facilitam muito a nossa vida, porque orientam, eles são a luz no finzinho do túnel, quando a gente já tá desesperados, nós estamos procurando, meu Deus, e agora, será que funciona? É interessante a gente tocar nesse assunto, será que toda universidade é isso? Se você estiver assistindo, depois deixa aí no comentário. Toda universidade tem, será, esse esquema de apadrinhamento que a gente tem? Como é também, né? Pois é. O meu apadrinhamento foi assim, como eu era mais velho, Sim. tinha uma moça da minha turma que a madrinha dela era a Denise. A Denise tem mais de 30 anos de idade também. A Aline, que é minha colega de turma, também tem mais de 30 anos. Então ela falou, vou te arranjar uma madrinha, para ela te ajudar também, te dar as dicas.
ela conversou com a madrinha dela, falou, quer apadrinhar mais um? Daí a madrinhar, né, no caso, me amadrinhou, e hoje eu e a Aline somos os afilhados da Denise. Denise maravilhosa, ó. Beijo pra você, te amo. E é assim que e é a beleza da coisa, porque quando a gente chega precisando de ajuda, perguntando, você pode me ajudar? Eles... Parou? É porque a gente tem alguns... Só falando pro pessoal, ela perguntou se parou, porque a câmera tá parando toda hora, a gente nunca sabe se a câmera parou ou não. Mas só pra concluir um negócio que eu esqueci de falar, eu descobri a UESP porque uma moça da turma 42, que era do meu cursinho, ela passou na UESP e no meu curso, eu não sei como que era, você chegou a fazer pré-vestibular também? Nos últimos 6 meses eu fiz o pré-vestibular. Você fez também? Fiz um então, ano. no meu, ele aparecia lá um mural dos aprovados. Isso daí, se você está assistindo aí, deve ter no teu pré-vestibular também, o mural dos aprovados. E aí, você quer estar naquele mural no ano seguinte sempre. Daí você chega no ano seguinte e você olha aqueles colegas que teve que passar e você não passou. Tem, olha, fulaninho passou, não sei o que. E você vai olhando, né, na lista para se inspirar. E eles colocam um lugar estratégico, que é para você entrar no curso e ver aquilo lá, né? A propaganda, né? O cara quando entra para fazer matrícula, ele tem que ver quem que foi aprovado no curso. Então eu sempre parava para olhar os colegas meus quando começava a aula no ano seguinte. E eu olhei lá, Giovana, UESP, nossa, que UESP que é essa daí? Pensei, deve ser alguma particular, né? Porque eles colocavam das particulares também. E fui pesquisar ali mesmo no celular, UESP. Aí eu olhei o UESP, Universidade Estadual do Piauí, primeira coisa que eu pensei, deve ter parente lá, né? Deve ser de lá. Sim. Da região. Aí fui ver a nota de corte. Aí qual foi a minha surpresa? A minha não. A minha nota dava. Eu falei, Eita. caramba, eu podia ter passado em medicina. A minha nota dava porque... Não era o curso? Não, assim, eu não conhecia a universidade, eu não pensei em colocar, eu não lembrei disso. Estadual do Piauí, sabe? Não conhecia, sou de Curitiba. Mas 15 destino você está no Rapadoc hoje, né? Exatamente. Pois é, você veja que coisa, né? Parece uma coisa escrita, porque eu olhei, fui pesquisar a nota e dava a nota. Eu falei, mas quer saber, não adianta chorar pelo leite derramado. Exato. E ali eu também não estava avaliando ir para tão longe, eu namorava na época com uma moça de Curitiba, então eu não ia largar tudo e pegar aí É uma mudança de vida muito radical. Então eu olhei e falei, se no ano que vem tiver difícil, eu não tiver passado em nenhuma de novo, aí eu tento nessa, porque essa eu sei que a nota de corte dá. E não é que deu. Tô aqui. Cara, aí só pra tocar, como a gente tocou nesse tema de apostas, né, de mural de aprovado, tipo assim, o curso do professor Camils, que é o CTC, que aqui de Teresina, o Camils da minha cidade, né, ele não tem esse mural de aprovados porque era o primeiro ano do pré-vestibular, né? Era o começo dele. Estreante. E aí eu fui Então você foi um dos primeiros. Eu e o Jairo. Você deve ser o garoto propaganda lá. Cara, deve ter um busto teu no cursinho lá. Assim, lá na minha cidade, quando eu era da minha cidade, né? Quando eu entrei no curso, meus pais vieram comigo. E ele falou assim pra meu pai. Se eu for passar, a gente vai botar 2 outdoors. Então a gente foi melhor do que colocar aquele quadrinho. A gente colocou 2 outdoors meus lá na minha cidade. Então, quando o pessoal passou, então... Que legal. Uma propaganda fomos incentivos, porque quando eu tava na parada de ônibus, de uma vez pra ir pra casa, né? Eu ouvi uma menina falando, cara, eu tô com 5 anos tentando, quando eu passar eu vou colocar um outdoor na minha cidade para meus avós verem. Aí eu lembrei dos meus avós e falei, rapaz, agora eu tô com o meu ponto fraco, vou fazer isso também. Fui lá e botei, levei eles lá pra ver o outdoor, rapaz, é um incentivo danado, ó. Pô, legal, né, cara, essas histórias. Então, se você tá assistindo isso daqui e ainda não tá cursando medicina, tá tentando, não desista, né, primeiramente. Eu fiquei 2 anos e meio estudando para passar, mas na prática deu 4 por causa da pandemia, né. Eu só recebi a minha aprovação em 2021, depois de iniciar no cursinho em 2017. Aí ele não ficou de 2017 até 2021 também? 21, porque a prova de 2020 foi adiada para o começo de 2021. Então você foi 4 anos, né? 4 temporadas tentando, e você ficou 2 anos, né? Tentando também. Depois de ensino médio 1 ano. 1 ano. Tem gente que vai passar mais rápido, tem gente que vai demorar um pouco mais, mas só não passa quem desiste. Então não desista, vai dar certo e você vai encontrar a tua turma, vai fazer muito projeto legal com as pessoas, vai fazer seus estágios, vai conhecer gente bacana, vai aprender muito. E a formação, ela é constante, né? Ela não começa quando você entra na faculdade. A formação, ela começa quando você entra no cursinho e decidiu fazer medicina.
Naquele momento que você decidiu fazer medicina, é que tudo começa. Que às vezes tudo tem o seu tempo certo, né? De acontecer pra... Se você tá aí fazendo... tô fazendo aqui... tô terminando uma enfermagem, eu vou pra uma medicina, vou tentar uma medicina daqui a 2 anos. Cara, quando você sair da faculdade de enfermagem, você tá muito bem preparado para o ciclo básico. Então, o ciclo básico e os outros ciclos também, né? Não fique achando que você eu tô muito velho para tentar algum outro curso, que nem enfermagem, ele deu exemplo. Pode ser fisioterapia, farmácia, química, biologia. Tem gente que é formada na sala de enfermagem, biologia, tem gente que veio até do direito. Não fique se sentindo velho, achando que é recomeçar agora outro curso, não é pra mim. Eu tô com 35 anos, tô aqui no meio da meninadinha aqui de 22, de 20. Você vai se enturmar com a galera, vai ter gente de todas as idades. Tem gente acima de 30 na minha sala, tem gente acima de 30 na sala deles. É normal. Tem gente que vem da arquitetura, tem gente que vem da matemática, tem gente que vem do direito, que vem da biologia, e tem gente que vem também da enfermagem, que é um caminho mais natural, tem gente que vem da fisioterapia, que também considera um caminho normal, até a própria educação física, que é o meu caso, considera um caminho normal, mas se você está em outra área e tinha o sonho de fazer medicina, não pense assim, poxa, mas eu vou mudar de área, sou engenheiro e vou fazer medicina, agora não tem problema. Não tem isso. Faz, realiza teu sonho. E tem uma coisa muito importante de dizer que todo conhecimento ele é válido. Quando a gente está dentro da medicina, a gente vê quão ampla ela é. Então assim, eu já trabalhei com pessoas que usam da tecnologia dentro do curso, do direito dentro do curso. Então assim, qualquer bagagem de conhecimento que você tem, seja da vida, seja técnico, ele é muito válido para o curso. E é sempre bem-vindo, né? Isso. E é isso, galera. Assim, para você chegar até aqui, onde a gente chegou, e se você tiver alguma dúvida, algum comentário que quiser fazer, pode estar mandando aí nos comentários, mandando mensagem pra gente, né? Sim. Aqui, siga as nossas redes sociais, né? O Rapadoc, aqui as nossas contas pessoais do Instagram. Depois a gente deixa aqui na descrição do vídeo, vai ficar aqui embaixo, Isso. para você seguir lá, né? E é isso. Manuel, Helena e Jones. Esse é o nosso podcast e espero que a gente possa construir uma bela história juntos, né? E fiquem ligados que tem muita coisa boa por aí. Valeu, pessoal. Até Valeu, mais. galera.